que é a revolução quando você fala? Temos que fazer Não existe revolução sem armas, hein, Jones? Então, veja, a maioria da classe trabalhadora, no geral, ela está submetida a um processo de dominação ideológica que, tanto no comportamento político eleitoral como no dia a dia, ela está voltada a defender interesses que não são os seus, né? Mas a partir do processo da militância política, da organização, do debate, do processo de consciência, acontece em vários momentos na história, não só brasileira como na história global, a classe trabalhadora começa a tomar juízo dos seus interesses, vê que existem classes antagônicas da sociedade. Então, por exemplo, se o transporte, como é o caso aqui de São Paulo, é horrível, é porque tem gente ganhando, os donos das empresas de ônibus, por exemplo, e tem gente sendo prejudicada, os rodoviários e os usuários. Então, há conflitos de interesse objetivo na sociedade. A maioria da classe trabalhadora toma ciência dos seus interesses objetivos e passa a atuar politicamente para fazer as transformações necessárias para ter uma vida digna, feliz, com prosperidade. O que acontece historicamente? Acontece historicamente que a classe dominante parte para uma reação violenta. E aí vamos pegar aqui 2 exemplos históricos. Vamos. O primeiro exemplo histórico é o próprio Brasil. Em 1964, a gente tinha um movimento em defesa das reformas de base, que queria acabar com o analfabetismo, muito simbolizado ali pelo projeto do Paulo Freire de alfabetização no Nordeste. Vai sair um filme agora sobre o projeto em Angico, no Rio Grande do Norte. A gente tinha uma proposta de reforma agrária para criar 10 milhões de novos proprietários de terra e acabar com a fome. Um projeto de reforma urbana que iria impedir, inclusive, a favelização que aconteceu no Brasil nos anos 70, 80. Um projeto de reforma bancária e por aí vai. Que foi que a classe dominante, articulado com o governo dos Estados Unidos, o imperialismo, fez um golpe de Estado, o dia que durou 21 anos e derramou sangue de milhares e milhares de brasileiros. No Chile, nos anos 70, o marxista Salvador Allende foi eleito, né, pelo voto direto, tinha um projeto de transição ao socialismo pacífico, né, e esse projeto foi interrompido a partir de um golpe de Estado, a partir de um banho de sangue. Então, veja, o que impõe a violência não são os comunistas. O que impõe a violência é a classe dominante. Porque, veja, a classe dominante ela não gosta de democracia. A classe dominante ela gosta de protocolo eleitoral. Então pode ter eleição desde que esse processo eleitoral não se volte contra os interesses da classe dominante. Num dia que, por exemplo, a maioria do povo votar, por exemplo, num presidente comunista, por exemplo, Igor, vota num presidente comunista que vai defender o fim da escala 6x1, que vai defender a reforma agrária, que vai defender a retomada das refinarias da Petrobras que foram privatizadas no governo Bolsonaro, como a Isaac Sabá, em que o povo do norte do nosso país, lá do Amazonas, paga um dos combustíveis mais caros do Brasil. Enfim, vai pautar uma série de enfrentamentos. É claro que a classe dominante vai reagir. Vai querer quebrar o protocolo eleitoral, vai querer dar golpe de Estado, vai querer fomentar lockouts, né, que é greve de empresários, vai querer fomentar grupos de extrema-direita armados, milícias e por aí vai. E o nosso papel histórico é resistir. A gente tem um exemplo muito positivo, Carlos, que é a campanha da legalidade liderada pelo Leonel Brizola. Quando o Jânio Quadros renuncia, o Jango estava na China, numa missão diplomática, os militares deram um golpe e disseram que se o Jango voltasse para o Brasil, ele seria morto, o avião derrubado. O Brizola, governador do estado, chama a campanha da legalidade, arma uma rebelião cívico-militar, coloca um povo em armas e diz: a gente vai lutar de armas na mão em defesa da legalidade, porque o presidente constitucional é o João Goulart, o presidente constitucional tem que tomar posse. É uma pena que o João Goulart, diferente do Brizola, tinha um espírito conciliatório e aceitou aquele acordo do parlamentarismo ali, né? Vamos imaginar aqui um jovem do Rio de Janeiro com um fuzil na mão. Vamos imaginar. Esse fuzil normalmente não é produzido no Brasil, né? A gente tá falando de um fuzil israelense, de um fuzil estadunidense, belga e por aí vai. Como é que chega um fuzil na favela do Rio de Janeiro? Porque assim, vamos partir do pressuposto aqui que aquele menino, aquele jovem que tá com um fuzil na mão, ele normalmente é semi-analfabeto. Ele não terminou nem sequer o ensino médio. Ele não fala inglês, ele não habla espanhol. Então ele não controla a cadeia de comercialização global daquele fuzil. Perfeito? A cocaína é uma das mercadorias ilegais fundamentais para sustentar o tráfico de drogas e, consequentemente, inclusive, o tráfico de armas. O Brasil não produz cocaína. Cocaína é produzida nos países andinos a partir da folha da coca, que é uma folha ancestral usada por povos originários. Veja, a gente está falando de um comércio logístico continental, porque não é fácil você fazer com que uma mercadoria saia, por exemplo, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do México e por aí vai, para chegar no Brasil, que está entre os 5 maiores consumidores de cocaína do mundo. Vamos também aqui fazer um consenso mínimo, que é aquele rapaz que está com um fuzil numa favela, numa rocinha da vida, ele também não comanda o tráfico transnacional de cocaína. Muito menos o tráfico de drogas sintéticas que são importadas da Europa Ocidental. Então, assim, não é a pessoa que mora na Rocinha que comanda o tráfico de êxtase que sai de Amsterdã e vai parar nas baladas de Copacabana, da Faria Lima e por aí vai. Estamos concordando com isso. E aí vem um terceiro vetor, né? Para garantir o tráfico de armas, tanto interno quanto internacional, o tráfico de drogas, a gente precisa de muito dinheiro. Para movimentar dinheiro é fundamental a lavagem de dinheiro. A gente está falando de bilhões e bilhões. E o que é a lavagem de dinheiro? É você fazer um processo de ocultamento, né, da origem e do destino do dinheiro, dando uma fachada legal para um dinheiro que é ilegal. Isso é uma operação extremamente complexa. Tem a ver agora com... agora tá na mídia, inclusive, a Operação Carbono Oculto. Exatamente. Que tem tudo a ver com isso que você está falando. Exatamente. Então perceba aqui 3 pernas fundamentais do que se chama de crime organizado, né? Tráfico de armas,
tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Nenhum dessas cadeias econômicas, né, dessa economia predatória, como alguns sociólogos chamam, é controlado a partir dos aviãozinhos da favela. Perfeito? Então, assim, a maior apreensão de armas da história do país foi feita num condomínio no Rio de Janeiro, né, que inclusive o Bolsonaro, né, morava próximo lá, era vizinho. O rapaz tá sempre no lugar errado, na hora errada. Uma das maiores operações financeiras agora contra a lavagem de dinheiro do crime organizado foi feita na Faria Lima. Uma das maiores apreensões de drogas da história do Brasil foi feita no Porto de Santos, né? Que dizem as más línguas que um ex-presidente comanda a corrupção no Porto de Santos há 30 anos, um ex-presidente golpista. Eu não vou falar o nome, porque eu tô recebendo processo demais já, Igor e Carlos, tá difícil. Meus advogados estão... Eu posso imaginar a quem você se refere, mas é melhor não falar nome. É melhor não. Essas coisas são... É um ex-presidente que poderia fazer o próximo filme do Nosferatu. E aí, repare, combate ao crime organizado significa, primordialmente, você asfixiar financeiramente e logisticamente os grupos criminosos. Porque o combate no varejo, dito combate no varejo, que é uma simulação de combate... Que é o que acontece hoje. Que é o que acontece hoje. Basicamente, ele gera morte, traumas, bala perdida, crianças assassinadas, jovens assassinados, encarceramento em massa, e a violência no Brasil só faz crescer. Veja, desde o final da ditadura empresarial militar até hoje, a gente tem a mesma política de segurança pública, salvo algumas pequenas exceções. Governo Brizola no Rio de Janeiro, governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, e por incrível que pareça, o primeiro governo Mário Covas aqui em São Paulo. Tirando esses três governos, a gente tem basicamente o mesmo paradigma de segurança pública, que é a política do tiro, porrada e bomba. Prende, mata, encarcera. Prende, mata, encarcera. É isso. Reduziu a violência? Não. Cresceu facções criminosas, se espalharam pelo Brasil inteiro, o consumo de drogas nunca foi tão alto, o tráfico de armas nunca foi tão alto, inclusive a CPI do tráfico de armas feitas há mais de 10 anos atrás no Congresso Nacional falava que 50% de todas as armas em circulação no Brasil saíam do Estado, da polícia ou das Forças Armadas, principalmente do Exército. E tem uma coisa muito grave, Carlos e Igor, que quase ninguém prestou atenção. Um dos bancos envolvidos nesse escândalo é o Banco Genial. Todo mundo já ouviu em algum momento o nome desse banco, porque é o banco que patrocina a pesquisa da Quest. É por isso que fala pesquisa Genial Quest, que é o Banco Genial que patrocina. O que é o Banco Genial? O Banco Genial é uma das instituições ouvidas no Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? É um mecanismo de democracia direta criada pelo grande capital no governo FHC, que faz pesquisa semanal. Do Banco Central. Do Banco Central. Faz pesquisa semanal com bancos para saber qual é a expectativa deles para inflação, subida de juros, o que vai acontecer essa semana que vem. E o Banco Central divulga o Boletim Focus semanalmente. E isso é divulgado pela imprensa. Isso é uma espécie de profecia autorrealizável, né? Porque se os bancos que são ouvidos no Boletim Focus dizem que a expectativa é a taxa de juros subir, o Banco Central incorpora isso ao modelo e responde subindo a taxa de juros. Então, peraí, espera um pouquinho. Então, um dos bancos envolvidos no escândalo de lavagem de dinheiro de um dos grupos criminosos mais perigosos da América Latina é a mesma instituição que tem influência direta na definição da taxa de juros da política monetária do Brasil. É isso mesmo? Aí a pergunta que eu faço, veja, você que é trabalhador, você que é pequeno e médio comerciante, você tem capacidade de definir a taxa de juros no Brasil? Não tem. De influenciar a política de crédito no Brasil, de definir quanto é que você quer pagar de juros, de definir como é que vai funcionar seu acesso a capital de giro. O trabalhador não tem, o pequeno comerciante não tem, o médio comerciante não tem. Mas um banco que está envolvido em um bocado de privatização, tem relacionamento com facção criminosa, é diretamente ouvido pelo Banco Central para definir a taxa de juros. E digo mais, Carlos, presta atenção, é o Banco Central que tem papel de fiscalizar as instituições financeiras. Então a gente tem que fazer uma pergunta aqui também. O Banco Central que está privatizado, que foi aprovada a autonomia do Banco Central durante o governo Bolsonaro, o Banco Central não falhou nessa fiscalização, não? Porque o Banco Central deixou bilhões e bilhões correrem para financiar o crime organizado no Brasil. É papel do Banco Central fiscalizar. O senhor Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, antigo presidente do Banco Central, eles não precisam prestar contas, não? Dar os esclarecimentos, vir aqui no Flow Podcast e explicar. Vem cá, menino, por que foi que vocês não viram isso? Como é que é isso? A gente poderia passar muito tempo debatendo a realidade chinesa. Eu, enquanto um comunista atuando no Brasil, eu prefiro pegar o que eu acho que são exemplos positivos e aplicáveis à realidade brasileira da China. Então, vamos abstrair só um pouquinho nesse momento o debate se a China é uma ditadura ou não. Dito isto, o sistema político chinês tem algumas coisas muito boas. Por exemplo, na China, não haveria como um deputado da Assembleia Nacional do Povo, que é o nome do congresso deles, defender que uma potência estrangeira sancione seu país, interfira nos assuntos internos e defender a entrega de riquezas naturais chinesas para os Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro está fazendo. Na China, esse deputado seria caçado, preso e talvez fuzilado. Eu não sou simpático à pena de morte porque eu sou uma pessoa muito humanista, mas a parte do preso e caçado eu sou muito a favor. Na China, nunca teria acontecido o que aconteceu no Brasil, que com a desculpa de combate à corrupção na Operação Lava Jato, 4 milhões de empregos foram destruídos, né? O complexo petroquímico brasileiro foi pro vinagre, a Constituição Civil brasileira foi pro vinagre, friso, aqui não se trata de negar o combate à corrupção, mas com desculpa de combater a corrupção,
se destruiu capacidade produtiva do país, se destruiu empregos, né? Então, veja, o Sérgio Moro não existiria na China, né? Porque, inclusive, dentre outras coisas, o Sérgio Moro, ainda no governo Lula 2, ele foi fazer um cursinho, treinamento nos Estados Unidos para juízes de combate à corrupção, que isso era algo público, legalizado. É convênio do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos para mandar policiais federais, magistrados e por aí vai para fazer cursinho nos Estados Unidos. Isso não existe, né? Então, veja, a China isso não poderia acontecer. Dentre outras coisas, isso explica porque a China é o país que mais cresce e se desenvolve do ponto de vista socioeconômico nos últimos 30 anos. E, no Brasil, a gente tem, por exemplo, um dos países que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas não tem a capacidade suficiente para refinar todos os derivados de petróleo que precisa. O povo paga uma fortuna no gás de cozinha, na gasolina, no óleo diesel, a gente está importando, e postos do pré-sal, assim como outros campos de petróleo, estão sendo entregues para grandes empresas estrangeiras explorar. Inclusive, elas ficam com todo o lucro da exploração, só precisa pagar 7% em cima do lucro final abatido os custos, né? Então, veja, a China tem muitas coisas boas pra gente aprender. Eu acho que, por exemplo, o sistema de redes sociais da China. A China desenvolveu tecnologia nacional própria, ela não depende das big techs dos Estados Unidos, e lá na China é proibido você sair mentindo em massa, dizendo que não tome vacina, porque se você tomar vacina vira jacaré. Eu acho isso muito bom. Eu não acho que uma pessoa tem que ter direito de sair difundindo informações em massa que vai matar pessoas, como é feito pelo governo Bolsonaro. Eu acho bom. É claro que eu gosto muito da ideia do Bolsonaro preso. Mas como a gente conversou aqui, né? Pra mim, o Bolsonaro tá sendo preso pelos motivos errados, Carlos. Assim, pra mim é inacreditável, depois do que o cara fez na pandemia, depois de ser responsável direto pela morte de milhares e milhares de brasileiros, ele não tá sendo preso pela pandemia. Ele não está sendo preso pelo atraso na compra de vacinas, pelo desestímulo a tomar vacinas, pelo desestímulo ao isolamento social, ao uso de máscaras. A memória no Brasil aqui é muito frágil, né? As pessoas esqueceram que o Bolsonaro e o Paulo Guedes eram contra o auxílio emergencial de R$600. Eles foram derrotados no Congresso. Mas a linha do Bolsonaro era, não vai ter auxílio, não vai ter isso de ficar em casa não, vamos todo mundo pra rua trabalhar, sabe? O Brasil teve recorde no número de mortos, recorde no número de enfermeiras mortas no Brasil. A gente teve o maior número de enfermeiras, técnicas, auxiliares de enfermagem mortas no mundo inteiro. Então o Bolsonaro tem que ser preso por isso. Isso por um lado. Por outro lado, o legado político e econômico do Bolsonaro está intacto. A Eletrobras foi privatizada. O presidente Lula prometeu retomar a Eletrobras, fez um acordo para manter a Eletrobras privatizada. O Banco Central foi privatizado durante o governo Bolsonaro numa votação ilegal online. O Banco Central segue privatizado e a taxa de juros hoje em dia está em 15%. O governo Bolsonaro privatizou a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, a refinaria Isaac Sabá, no Amazonas, e a Clara Camarão, no Rio Grande do Norte. Seguem privatizados. E saiu agora uma reportagem muito boa no Brasil de Fato, mostrando que a Isaac Sabá, no Amazonas, comprado pelo Atem Grupo, Atem Distribuidora, eles controlam a importação de combustível e a refinaria que era da Petrobras. O que é que eles fazem? Eles deixam a refinaria subutilizada, com a produção baixa, porque é mais lucrativo para eles importar combustível e revender do que usar a refinaria. Então, assim, o Haddad, inclusive, tem dias que o Haddad acorda, ele se olha no espelho e fala, espelho, espelho meu, quem é mais Paulo Guedes do que eu, né? O Haddad defende uma política econômica que lembra a política do Paulo Guedes. Então, assim, eu vou comemorar quando o Bolsonaro... Eu já ouvi que o Haddad é o príncipe neoliberal do PT. Exatamente. E aí, veja, eu vou comemorar quando o Bolsonaro for preso? Vou. Mas, assim, é muito pouco, né? Então, veja, sabe qual é o problema, Igor e Carlos? É que o PT não é um partido de esquerda, né? Ele teve um papel muito importante. Por exemplo, lá em Recife, a melhor prefeitura da história de Recife foi um prefeito PT, João Paulo. Foi uma prefeitura fantástica. Veja, Recife é uma cidade, tem uma característica, que é uma cidade de muitos morros, né? 67% da população mora em morro. Então todo ano morria gente. Todo ano. Religiosamente morria gente. Durante os 8 anos da prefeitura de João Paulo, foram 8 anos que praticamente não morreu ninguém. Ele fez o básico. Ele investiu em macrodrenagem, fez manutenção de encostas, garantiu política de moradia popular, foi acabando com áreas de risco, e aí, no programa Guarda-Chuva, que é um programa histórico do Recife, criou a academia da cidade, fez a maior construção de pracinhas e revitalização de pracinhas da história da cidade, criou o orçamento participativo. Quando foi isso daí, Jonte? João Paulo, ele foi eleito prefeito em 2000. Tá. Então, 2000 até 2008. Tá. Então, por exemplo, o PT tem uma história, um legado muito importante na história brasileira. Eu sempre falo, inclusive, tem um pessoal que injustamente, cara, me chama de antipetista. Mas quem mais lembra do que foi a prefeitura de João Paulo, do que foi o governo do Olívio Dutra, lá em Porto Alegre, e depois como governador, né, no Rio Grande do Sul, do que foi a histórica prefeitura do PT em Santos, que inclusive deu base com políticas de inovação para a reforma sanitária e para a reforma manicomial, eu sou uma das pessoas que mais lembram desse debate. Então o PT teve um papel histórico muito importante. Mas em 2003, quando o presidente Lula assina a Carta ao Povo Brasileiro, o PT ele abandona qualquer compromisso reformista. Para não falar de revolucionário, para não falar de socialismo. Tá. O PT ele abandona a ideia de fazer reformas estruturais. Porque quando o Lula assina a Carta ao Povo Brasileiro, o que dizia esse documento? Para quem é mais jovenzinho,
Na eleição de 2002, surge o Lulinha Paz e Amor, ideia do Duda Mendonça, né? E Isso, aí vamos acabar com Lula radical, com Lula sindicalista, Lulinha Paz e Amor. Ele assina a carta ao povo brasileiro que dizia basicamente o seguinte: nenhuma reforma neoliberal feita por FHC vai ser revista. Então tudo que a FHC fez vai ficar vigente. Então tripé macroeconômico, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, as privatizações, desregulamentação, abertura comercial e por aí vai. Dali em diante, o PT, enquanto núcleo hegemônico, deixa de ser um partido vocacionado para transformações profundas. Faz políticas públicas importantes? Claro que sim. Quem é que vai dizer que o farmácia popular não é importante? Quem é que vai dizer que o programa de cisternas não é importante? Quem é que vai dizer que a ampliação das universidades públicas não é importante? Que o programa de cotas não é importante? Que tantas outras políticas públicas como o SAMU não são importantes? Agora, isso muda radicalmente a vida do povo brasileiro? Isso resolve o problema do analfabetismo, da saúde, da mobilidade urbana, da segurança, da questão agrária, da democratização da comunicação e por aí vai? Não. Então, me parece que está muito claro que a gente precisa sair desse paradigma, que é o que a gente chama de uma esquerda liberal. O PT hoje, você tem o campo da burguesia, você tem o campo da direita e da extrema-direita, que defendem a reprodução do capitalismo, aprofundando desigualdades e o processo de exploração. E você tem um outro campo chamado de progressista, que também defende a reprodução do capitalismo, mas diz que se preocupa com a população pobre e defende mais políticas sociais e de direitos humanos, que é o Haddad, o João Campos, o Túlio Gadelha, a Tabata Amaral, e etc. Beleza, não resolve nenhum dos problemas fundamentais.